Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Outra vez, Jesus entrou na sinagoga e lá estava um homem com a mão seca. Eles observavam se o curaria num dia de sábado a fim de acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te, vem para o meio. E perguntou-lhes: em dia de sábado, o que é permitido? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou matar? Eles ficaram calados. Passando sobre eles um olhar irado e entristecido pela dureza de seus corações, disse ao homem: estende a mão. Ele estendeu a mão, que ficou curada. Saindo daí imediatamente, os fariseus com os herodianos tomaram a decisão de eliminar Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar? A palavra de Deus para nós nessa noite deve nos incomodar. Deve nos incomodar a tal ponto, assim como o Ricardo muito bem nos ajudou a meditar sobre a vida de São Sebastião, sobre um pouco da sua história. São Sebastião não ficava calado. São Sebastião não tinha medo, porque o seu amor a Jesus Cristo era tão grande, mas tão grande, que ele estaria disposto a arriscar até a sua vida por amor a Jesus. E Jesus, nessa passagem no livro de Marcos, onde Marcos é o evangelista que ele mais conta as curas de Jesus, os milagres que Jesus realizava, ele, olhando para os demais, num dia de sábado, Jesus gostava muito de causar esse impacto. Jesus gostava muito de fazer as outras pessoas pensarem. Num dia de sábado, o homem com a mão seca estava lá no meio do povo. Os fariseus e aqueles que apoiavam Herodes estavam lá. E Jesus olhou, colocou no centro. Jesus, numa roda, assim como nós, colocou aquele homem que não tem nome, que não foi especificado o seu nome. Colocou no centro e perguntou. Fez aquela pergunta: no dia de sábado, pois a gente sabe, né, que no dia de sábado, no tempo de Jesus, não era permitido fazer absolutamente nada. Não podia fazer comida, não podia varrer casa, não podia fazer nada. Era o dia de descanso, era até obrigação descansar nesse dia. Só que aí Jesus, ele olha para aquele povo e pergunta: pode fazer o bem ou pode fazer o mal? O que é que pode fazer nesse dia? É um dia que a gente não deve fazer nada. É um dia que, se tiver alguém morrendo, a gente vai deixar morrer porque não pode fazer nada? Será que a lei está acima da vida? Será que a lei é mais importante do que tudo? E a gente deve obedecer ao tal ponto de não olhar a condição humana das pessoas? E Jesus nos dá esse exemplo e coloca aquele que, por ter essa enfermidade, era excluído da sociedade, não fazia parte daqueles que podiam frequentar o templo. E Jesus coloca no centro, não que aquela pessoa que esteja no centro representa, os homens são o centro, não. O princípio e fim de tudo é Jesus Cristo, nós somos cristocêntricos. E sendo cristocêntrico, Jesus deve ser o centro, independente do que seja, aonde for. Jesus sempre deve ser o centro. Mas Jesus usa esse homem como exemplo para mostrar a cada um de nós, o povo daquele tempo e a nós como hoje, pois essa palavra foi proclamada hoje para nós, é porque é uma palavra para cada um de nós que estamos aqui, porque nós devemos sempre olhar com o irmão, para o irmão com atenção. Devemos cuidar do irmão e devemos ser usados. E esse subtema de hoje me incomodou muito quando foi proclamado, enquanto o tema entrava. Olha a importância desse subtema para nós nesse dia. Desperta no Senhor a nossa fé para vivermos o seu verdadeiro amor.
É preciso que a gente, nos tempos de hoje, e principalmente com essa pandemia, a gente possa despertar para quem a gente está servindo. Se nós estamos aqui, é o convite que o Senhor fez a nós e nós aceitamos, graças a Deus, mas isso deve ser algo para nos incomodar. É preciso que a gente desperte a nossa verdadeira fé. A nossa fé não deve ser uma fé limitada de só rezar em casa, de fazer as coisas em casa. A gente deve ter essa intimidade com Deus e ter essa partilha em comunidade. É muito importante isso na vivência cristã. Na vivência cristã, no tempo de São Sebastião, mesmo com o governador, mesmo com as autoridades não permitindo que os cristãos se encontrassem, eles se reuniam às escondidas, porque eles precisavam do amor fraternal, precisavam um do outro. E a nossa vida deve ser assim. A nossa vida no nosso dia a dia deve ser esse retribuir a Deus por tudo aquilo que Ele nos faz, por todas as graças que Ele derrama em nós, cuidando do nosso irmão, despertando a nossa fé ao olhar para o irmão, sempre levando Jesus como centro de nossas vidas, levando Jesus àqueles que ainda não conhecem. Sermos portadores dessa palavra do céu. E esse amor que nos consome, esse amor que nos faz reconhecer que Ele é Deus, como São João em suas cartas, ele disse assim: se eu digo que amo a Deus, mas odeio meu irmão, eu sou mentiroso, porque Deus é amor. Se nós não amarmos, nós não acreditamos em Deus. Nós somos hipócritas ao dizermos isso. Deixamos que essa palavra enraize no nosso coração, que nessa segunda noite com esse subtema, a nossa fé possa ser despertada, para que antes de pedirmos tudo para nós, que a gente humanamente tem essa mania de dizer só venha a nós o vosso reino, né? Só venha a nós, venha a nós, venha a nós, o irmão nada. Que nós possamos pedir a ajuda a São Sebastião a nós levarmos essa palavra, mesmo que a gente não seja retribuído, pois a gente deve fazer isso por amor, sem nenhuma recompensa, pois a nossa maior recompensa vem do céu, vem de Deus. Por isso que a gente faça tudo o que nós fizermos pela Santa Igreja, tudo que nós fizermos pelo irmão, que seja sem interesse, que nós possamos despertar a nossa fé. Vamos ficar de pé? E para que a gente possa despertar a nossa fé, é preciso que cada vez mais nós tenhamos essa intimidade com Deus. Nós tenhamos essa intimidade com aquilo que Deus faz por nós. Então, por isso, eu convido a cada um a fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça, se quiser colocar a mão no coração. E nós pedirmos isso ao Senhor nessa noite. Pedir a Deus que derrame sobre nós o Teu Espírito, que tudo aquilo que nós façamos seja por amor a Jesus Cristo. Quando nós assumimos alguma tarefa na igreja, quando nós cuidamos dos nossos familiares que estão enfermos, que não seja um peso, mas que sejam por amor a Jesus Cristo. Assim como tantos santos nos ensinam, uma forma concreta, uma pequena via para amar a Deus, que seja nas pequenas coisas, no simples declarar, no simples cuidar, assim como Jesus nos ensina na palavra. Se você der um copo de água a um desses pequeninos, é a mim que tu me deste. Que nós tenhamos essa consciência. E com essa canção, com essa oração tão conhecida, nós possamos pedir ao Senhor que nos ajude a sermos verdadeiros cristãos. Vamos dizer juntos: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite, onde louvamos a Tua graça, por intermédio de São Sebastião, nós queremos Te pedir, desperta-nos para uma fé verdadeira, desperta-nos para o amor verdadeiro, e que esse amor verdadeiro
verdadeiro que esse amor que verdadeiro um dia nós recebemos, que um dia nós recebemos, nós possamos transbordar nós possamos transbordar para aqueles que ainda não conhecem esse amor. para aqueles que ainda não conhecem esse amor. Ajuda-nos, Senhor, Ajuda-nos, a Senhor, não sermos egoístas, a não sermos egoístas, a fazermos as coisas por recompensa. a fazermos as coisas por recompensa. Nós queremos fazer, Senhor, Nós queremos fazer, Senhor, que cada atitude, que cada atitude, cada palavra, cada palavra, cada gesto cada gesto e até meu simples respirar e até o simples respirar seja por amor a Ti, Jesus. seja por amor a Ti, Jesus. Por São Sebastião, Por São Sebastião, ajuda-nos ajuda-nos a sermos verdadeiros cristãos. a sermos verdadeiros cristãos. Ainda de olhos fechados, cantemos. Fazer instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a onde houver erros que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a Com a mão no coração, cantemos ao Mestre. Mestre, fazer que eu procure mais consolar, aquecer, consolar.